Então, hoje nós vamos falar um pouco de briga, né? Cada vez mais o mercado, podemos dizer assim, do varejo, ele se especializa, não tem jeito. E outro dia eu estava dando uma palestra onde eu perguntei para as pessoas, né, que me conhecem se o que iria acontecer se um lutador de MMA viesse brigar comigo. E aí eu respondi, né? O pessoal até riu, né? Falaram que com certeza eu ia ficar todo quebradinho. E é verdade. Da mesma forma, hoje, o mercado do varejo, né, do supermercado, ele está muito especializado. E por ele estar especializado, a diferença dentro do nosso marketing, dentro da nossa loja, faz toda a diferença na conversão. Ou seja, de você vender mais. E isso vai aumentar com certeza o seu lucro. Eu vejo ainda pessoas utilizando, por exemplo, folhas de papel branco, cartão branco, com escrita em vermelha. Aquilo que eu sempre falo, né? Melhor feito do que não feito perfeito. Então, se você anunciar com papel branco, você vai vender. Por exemplo, eu fui ver uma casa num condomínio, há muitos anos atrás, por um anúncio no jornal, né? Aqueles anúncios padrões. E chegando lá, andando na rua, dentro desse condomínio, eu encontrei uma folha, metade dessa folha aqui, ó, virada ao meio, escrito em caneta Bic vendo, e o telefone da pessoa. Eu não resisti, e o que eu fiz? Eu fui lá e vi a casa, negociei e comprei. Ou seja, melhor, né, feito do que não feito perfeito. Se não tem jeito, vai com branco mesmo. Mas se você quer ir para a briga, se você quer estar na frente do seu concorrente, se você quer ganhar mais, se você quer ter uma chance diante dos grandes players, né, do mercado, aqui está a dica para você. Por exemplo, o que a gente tem que entender é que papel branco escrito até com caneta Bic vai vender. Se você voltar 14 anos atrás, ontem eu estava conversando com um cliente meu, antigo. Ele falou que antigamente, como é que se fazia os preços? Eu lembro como é que fazia. Não sei se vocês lembram desse supermercado, né? O Supermercado Leão. Ele usava um papel branco com uma caneta piloto azul mesmo, mergulhada lá dentro da tinta, e ia fazendo os cartazes. E era assim que era feito. E quem fazia cartaz vendia. Então, o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês é o seguinte: se vocês querem parar de ficar, né, reclamando da vida, da crise, de que está vendendo menos, de que seu concorrente está vendendo mais, é você fazer o seu simples bem feito. O que é o simples bem feito? Por exemplo, se você usa papel branco, você vai vender. Se você não usar, você não vai vender mais do que seu concorrente. Mas se você está usando papel amarelo, cara, é mais ou menos assim. Você hoje, né, com o fluxo de carro, com a velocidade que existe nas vias, você andaria com um Fusca sem cinto de segurança? Você andaria com um Fusca com pneu de câmera ainda? Obviamente não. Você procura algo melhor para se proteger, para sua família. Você procuraria andar com um carro moderno, que tem, né, airbag, que tem cinto de segurança, que o pneu hoje é sem câmera. Então, se você ainda está usando papel amarelo, você está nessa condição. Você, em comparação ao seu concorrente, você está muito para trás. Você vai deixar de converter. Por quê? Porque o papel branco converte. O amarelo converte mais do que o branco. O cartaz oferta converte mais do que o amarelo e do que o branco. Mas o splash, ele sempre vai converter mais. Então, o que a gente tem que pensar? Será que eu estou, em comparação ao meu concorrente, eu estou com um Fusca e ele está, né, com um carro mais moderno? Com um motor, né, que é mais econômico, que é flex, que é mais potente, consome menos?
O que eu tenho visto muito é que as pessoas têm economizado, né, feliz da vida, né? Pô, cara, tô economizando agora 500 pratas aí por mês, que eu não tô comprando mais isso, aquilo. E depois de um ano, pô, Roberto, fechei as portas. Por quê? Porque não está acompanhando a tendência do mercado, porque não está se dando chance de converter mais. Aí o que eu explico mais ou menos? Vamos supor que você venda, né? Vamos supor, filtro no seu supermercado. É uma coisa difícil de vender, entre parênteses. Se você colocar nada, você não vai vender talvez um filtro por mês. Se você colocar o papel branco, você talvez vai vender 2, tá? Isso aí não é uma pesquisa, é só uma explicação. Nada contra você colocar o papel branco, nada contra você não precificar. Mas se você colocar o papel amarelo, talvez você venda 2 filtros por mês. Se você colocar o cartaz, talvez você venda 3 filtros por mês. Mas se você colocar o splash, e aí é que vai vir a diferença. Você vai ver que você vai vender muito mais filtro do que usando cartaz, do que usando papel amarelo, do que usando papel branco. Por quê? Porque o splash, ele foi pesquisado para isso. Foi feito várias pesquisas. Por exemplo, teve um cliente nosso que ele é uma empresa enorme e ele só usava cartazes por ano. E eu tentava convencer ele. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um cartazista e fiz alguns preços com splash e enviei de presente para ele. E como a loja dele é grandona, tipo assim, 2.500 metros, na frente da loja, ele é uma loja de material de construção. Ele tem o costume de colocar assim umas pilhas, né? São locais extras de venda, e onde ele coloca uma pancada de fio, uma pancada de maquita, ou seja lá o que ele coloca, né? A loja de material de construção hoje vende de tudo. E o que aconteceu? Aí eu falei para ele, olha, tu bota do lado esquerdo, normalmente a gente tem a condição, se você puder olhar na sua câmera lá de segurança, você vai ver que o cliente sempre quando entra na sua loja, a tendência dele é olhar para o lado esquerdo. E eu falei, coloca lá para o lado esquerdo o fio lá, ou seja lá, o material que você quiser, lá naquela ponto extra, com o cartaz. Beleza? Aí ele, beleza. E bota uma outra pilha do lado direito para ter menos chances ainda com o splash. E fica acompanhando na câmera ali, ó. 1, 2 horas, ou pede para alguém marcar, né? Com aquele marcadorzinho, né? Um em cada mão, né? Quantos vai vender com o splash, quantos vai vender com o cartaz. Sabe o que aconteceu no dia seguinte que ele fez o teste? Ele simplesmente ligou para mim e mandou eu mandar tudo de splash para ele. Porque o splash ele vai converter sempre mais. E se você está querendo, né, ou se igualar com o seu concorrente, ou ter uma chance de quando seu cliente entrar na sua loja, você fazer uma venda extra para ele, o caminho é o splash. E você também pode fazer esse teste, né? Você pode fazer isso. Obviamente, eu vou falar para vocês posteriormente que o cartaz também tem o seu nicho, o cartaz também tem a sua utilização. Mas aonde utilizar? Quando utilizar? Nas gôndolas, nos produtos. Quando você utiliza o splash, você tem uma condição melhor de venda. Você tem um argumento mais forte. E ele vai vender mais para você, ele vai converter em mais vendas. Como eu expliquei no início, se você com papel branco, você talvez vai vender um filtro, você com splash você vai vender 5, 6. Não é porque o filtro esteja barato, não é porque o filtro não é bom, é porque esse tipo de produto, ele mexe com a nossa mente. E aí, ele puxa a nossa atenção e com isso a gente consegue vender mais. Então tá a dica aí de hoje. Se você quer ter uma chance em relação ao seu concorrente, aos grandes players do mercado, é você passar a usar esse produto aqui na sua gôndola, nas suas pontas e assim por diante, porque você vai ter muito mais condição de negócio.